A Ana Lúcia está sem som, a Maria Lúcia. Estou vendo o Nery. A Maria Lúcia está sem som. Tem que voltar tudo do começo, agora sim. Até onde? Desde o começo ficou sem som? Então vamos iniciar. Constatado o quórum através da contagem de membros conectados à plataforma Zoom, esta presidência solicita à equipe técnica que feche o microfone dos participantes e solicita à equipe da Rede Alesp que inicie a transmissão ao vivo da reunião. O som está perfeito? Tá. Confirmado o início da transmissão e havendo o número regimental, com a presença dos deputados, deputada Janaína Pascoal, deputado Paulo Fiorilo, deputado Caio França, deputado Edmir Chedi, deputada Mônica da bancada ativista, deputado Sargento Nery, deputado Arthur Duval e esta presidente, declaro aberta a reunião especial de eleição do presidente, de vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato número 25 de 2020, com a finalidade de investigar os casos das fake news, notícias falsas, que surgiram durante as eleições de 2018 no estado de São Paulo. Registrada a presença dos deputados já mencionados, pergunto aos membros desse colegiado se há indicação de algum nome para o cargo de presidente da comissão. Pela ordem, excelência. Pela ordem, deputado Edmir Chedi. Nobre deputada, para indicar o nobre deputado Caio França para a presidência. Algum deputado ou deputada deseja indicar mais algum nome para a presidência da comissão? Então, coloque em votação o nome do deputado Caio França. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Voto no deputado Caio, excelência. Como vota sim. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem. Voto no deputado Caio França. Como vota o deputado Caio França? Como vota o deputado Caio França, que está sem som? Não, está travado agora. Como vota o deputado Caio França? Para votar no deputado Caio França, presidente. Como vota o deputado Edmir Chedi? Caio França, excelência. Como vota a deputada Mônica da bancada ativista? Ruim isso. Eu voto no deputado Caio França. Como vota o deputado Sargento Nery? Pela ordem, presidente, eu voto no deputado Caio França. Como vota o deputado Arthur Duval? Pela ordem, presidente, voto no Caio França. Eu voto no deputado Caio França. Foram 8 votos. Por 8 votos, declaro eleito presidente da CPI do Fake News, relativas à eleição de 2018, o nobre deputado Caio França, a quem eu convido agora para assumir os trabalhos desta CPI. Quero agradecer aos colegas pela confiança, dando sequência à nossa eleição para vice-presidente da CPI das Fake News. Pergunto aos membros deste colegiado se há indicação de algum nome para o cargo de vice-presidente desta comissão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Ele tem que dizer. Pela ordem, presidente. O deputado Caio França, que tem que dizer. Com a palavra o deputado Sargento Nery. Indico a deputada Maria Lúcia Amari. Mais alguma indicação? Dando sequência, então, à votação,
coloco em votação o nome da deputada Maria Lúcia Amari para vice-presidente deste colegiado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Registro meu voto favorável à indicação do deputado Sargento Nery do nome da deputada Maria Lúcia Amari. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Eu voto na deputada Maria Lúcia, Excelência. Como vota o deputado Sargento Nery? Eu voto pela minha indicação, presidente, Maria Lúcia Amari. Como vota a deputada Mônica Seixas? Voto na deputada Maria Lúcia. Como vota o deputado Arthur Duval? Pela ordem, presidente, voto na Maria Lúcia. Como vota o deputado Edmir Chedid? Precisa liberar o som, deputado. Pela ordem, senhor presidente, Com a palavra. para votar na nobre deputada Maria Lúcia e cumprimentá-lo, aproveitar a oportunidade e cumprimentá-lo por esse trabalho importante que o senhor vai presidir, a deputada Maria Lúcia e todos aqueles que compõem essa CPI. Parabéns. Muito obrigado, deputado. Meu voto também, voto na deputada Maria Lúcia Amari. Como vota a deputada Maria Lúcia Amari? Voto no meu nome. Está registrado, portanto, registro 8 votos na deputada Maria Lúcia Amari, que, dessa forma, se torna vice-presidente desta comissão. Deputado Caio, todos os membros dessa CPI, quero agradecer o voto de cada um de vocês. Como sempre, quero ratificar meu compromisso de trabalhar com bastante isenção para cumprir o objetivo dessa CPI de fake news. Muito obrigada pela votação de cada um de vocês. Está registrado. Dando sequência ainda à nossa eleição, como ato discricionário da presidência, já em conversa com todos os demais colegas, eu indico o deputado Sargento Nery para relatar esta CPI e antecipo que nós teremos subrelatorias. Estamos conversando com todos os colegas e faremos essa oficialização na sequência, conforme a própria orientação da Procuradoria da Casa, mas quero então indicar o deputado Sargento Nery para poder relatar esta comissão. Pela ordem, presidente. Agradeço Com a palavra, aí deputado Sargento Nery. Agradeço a todos os deputados, em especial a doutora Janaína, que vem me incentivando, me ajudando nessa parte da relatoria. Para mim, será um trabalho ímpar, né? Que é a primeira CPI que eu participo. Então, agradeço a confiança. Estou à disposição de todos os deputados da comissão para ouvir, para desenvolver esse trabalho em conjunto, para que realmente façamos aí um trabalho ímpar nesse tema. Que a gente consiga não restringir a livre expressão, mas que também consigamos aí diminuir esses problemas que criam fake news. Eu estou à disposição de todos os deputados. Obrigado pela confiança, obrigado, presidente, pela indicação. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou passar a palavra já ao deputado Paulo Fiorilo. Eu antes quero salientar, vou formar um grupo para que a gente possa organizar, mas a pauta aqui me pede que passe um horário e um dia específico. Eu quero conversar com todos para que a gente possa chegar num horário e dia que possa ser de comum acordo e que possa atender todos os colegas. Portanto, eu na sequência, na nossa próxima agenda, eu farei isso, juntamente com um plano de trabalho já apresentado. Eu tive a oportunidade já de presidir na legislatura passada a CPI do Detran. Nós conseguimos garantir quórum em todas as comissões, ouvimos todos os envolvidos. Então, quero poder, com essa experiência que tive também, colaborar os colegas para que a gente possa chegar num acordo aqui em relação à data e horário, para que todo mundo possa participar da melhor maneira possível dessa CPI, que é tão importante e com um assunto tão atual, todos acompanham, tem uma CPMI rolando no Congresso Nacional também. Portanto, eu vou
nessa questão do dia e do horário, eu me comprometo com todos e, no mais breve possível, apresentar um horário e data que melhor atenda todos os colegas. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorilo. Presidente, primeiro, parabenizá-lo pela sua eleição e da deputada Maria Lúcia, e tenho certeza que tanto o senhor como a deputada, e agora com a indicação do relator, serão peças fundamentais para que a gente possa conduzir os trabalhos da melhor forma possível. E queria só corroborar aqui com o que o senhor já disse. Primeiro, a preocupação de que a gente possa ter essas reuniões ocorrendo num horário que não encavale com outras atividades, atividades do parlamento. Então, cada um aqui deve estar em mais de uma comissão. Eu tenho agora a Comissão de Assuntos Econômicos que está acontecendo, possivelmente outros deputados também devem sofrer com a mesma situação. E eu acho que vai ter que ter um esforço grande, porque cada um está numa comissão e a gente sabe da dificuldade, mas eu queria pedir para o senhor que buscasse o melhor horário, o melhor dia para que a gente pudesse se reunir, até porque nós vamos enfrentar uma novidade. O senhor presidiu uma CPI presencial, nós vamos agora ter uma CPI virtual, o que nos parece impor desafios muito maiores para cada um de nós. Eu tive a oportunidade de participar de mais de uma CPI enquanto vereador, é a minha primeira CPI, assim como a do Nery, aqui na Assembleia. Fui suplente na CPI da educação, mas não era titular, não tinha um papel. Acho que a gente vai ter que aprender a utilizar esse instrumento da melhor forma possível, porque nós vamos ter convidados, intimados, nós vamos ter que buscar documentos, nós vamos ter que, possivelmente, trazer pessoas de outros estados, o que, de Brasília, por exemplo, o que facilita essa ferramenta, o que diminui custos e também facilita pelo contato. Então, eu queria deixar o apelo. Primeiro, que a gente buscasse a melhor data possível, e segundo, que pudesse ter, por parte do senhor, dialogando com os outros membros, um plano de trabalho para que a gente desse conta das nossas atribuições até o final dos trabalhos dessa CPI. Parabéns, boa sorte. Eu vou, se não tiver nenhum outro tema, eu queria voltar para outra reunião e me colocar à disposição para ajudar nesse debate. Pela ordem, presidente. Eu já passo a palavra à deputada Janaína só para agradecer e liberar o deputado Paulo Fiorilo. Nós vamos dar sequência aqui, os colegas querem poder usar a palavra para poder complementar e dar um norte do que pretende que seja o trabalho dessa comissão, mas quero agradecer as palavras do deputado Paulo Fiorilo e passo a palavra à deputada Janaína Pascoal. Presidente, nesse período que nós estamos trabalhando virtualmente, eu indago a Vossa Excelência e aos demais colegas se não seria interessante nós realizarmos nossas reuniões às sextas-feiras pela manhã. Porque a maior parte das comissões, sejam as permanentes, sejam as CPIs, estão sendo agendadas para terça, quarta, quinta. Tem alguma coisa na segunda, que já tem colégio de líderes. Mas sexta-feira não costumam marcar nada. Depois, voltando presencial, nós podemos reavaliar, sobretudo pelos colegas que moram fora. Mas a gente não pode fechar sexta de manhã, por enquanto? Veja, deputada, da minha parte, eu não tenho um problema na sexta-feira de manhã. Se a gente conseguisse chegar num consenso, nós estamos aqui, apenas o deputado Paulo Fiorilo que acabou saindo, mas se a gente tiver um consenso, já podemos deixar previamente marcado, e se tivermos algum contratempo de mudança, a gente na sequência muda, mas eu pergunto aqui aos colegas se sexta-feira pela manhã, nesse mesmo horário, às 10 horas, teria problema para algum dos colegas. Eu entendo que o deputado Paulo Fiorilo já está de volta. Eu também entendo que, como nós temos outras comissões em funcionamento nas demais datas, seria importante que a gente pudesse acatar essa sugestão da deputada Janaína. Não sei se todos estão de acordo. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o deputado Nery. Eu concordo com a doutora Janaína. Eu acho que sexta-feira, 9h30, 10 horas, seria um bom horário para que a gente possa fazer os trabalhos. Mesmo quem mora no interior, que é meu caso, eu posso ir embora na sexta depois que terminar os trabalhos. Não preciso ir na quinta à noite, né? Então, eu acho que seria bom, porque nos daria uma liberdade de fazer um bom trabalho nessas datas de sexta-feira. Deputado, a todos os colegas, eu pretendo utilizar com frequência aqui
o chat, porque acho que fica mais ágil algumas das coisas para que não precisemos ficar o tempo inteiro no pela ordem. Então, é claro que hoje é a primeira reunião nossa, mas eu acho que o chat pode agilizar algumas decisões nossas que não precisem ficar todos aqui no vídeo, por conta da dificuldade, às vezes, da internet ou mesmo da dificuldade aqui de nos orientarmos. Então, inclusive, já coloquei aqui, pedi que o Celino, que vai nos acompanhar da minha assessoria, tem a criação já de um e-mail, que é da cpifakenews@l.sp.gov.br. Na última CPI que eu presidi, eu fui bastante claro no que diz respeito a pautar apenas os requerimentos que oficialmente foram apresentados com data prévia, para a gente poder orientar todos os colegas e ninguém ser pego de surpresa com a pauta... Virtual, sim, mas sem ser virtual. Então, eu quero pedir aos colegas que possam acompanhar também o chat, para que a gente possa, enfim, ter mais agilidade em algumas decisões. Eu estou vendo aqui que a deputada Mônica, então, tem dificuldade com relação à data. Por favor, deputada Mônica, com relação à sexta-feira de manhã, sugestão da deputada Janaína Pascoal. Como eu escrevi, eu queria ter conflito de agenda, queria estar mais em comissão, mas eu não posso, eu só estou em uma, então a data que vocês escolherem está ótima, eu me adapto. Ok. Deputado Paulo Fiorilo, de volta, pediu a palavra. Eu não tenho dificuldade com a sexta. Para mim, sexta ou quinta podia ser uma boa alternativa, porque as comissões ocorrem quartas, terças, então não teria problema. Mas pode ser na sexta. A segunda coisa, presidente, acho que diz respeito ao método que nós vamos trabalhar. Então, o senhor está dizendo, requerimentos precisam ser entregues com antecedência. A comissão vai permitir requerimentos no dia da reunião? Vamos supor que a gente vai ouvir alguém e, a partir daí, surja dúvidas ou a necessidade de pedir informações. Precisava saber como é que o senhor vai tratar dos casos que são a exceção, não a regra. A regra nós vamos mandar os requerimentos para o e-mail que foi criado, eles serão divulgados e nós votaremos na reunião seguinte. Agora, em casos de oitivas e que daí surgem a necessidade de pedir informações, como é que a presidência vai se portar, orientar os deputados? Nós vamos ter que esperar mais uma semana para apresentar o requerimento? E eu acho que também era preciso combinar esses instrumentos de internet, como é que a gente pode também utilizar da melhor forma possível, tanto o chat como o WhatsApp, que a gente pode estar se falando ao mesmo tempo. Era só isso, senhor presidente. Deputado Paulo, eu fui bastante tolerante na última CPI, portanto, é claro que a exceção a gente trata como exceção, e se for o caso da necessidade, da urgência, da pessoa estar apenas naquele momento conosco e tiver que fazer uma indagação, com certeza nós seremos tolerantes. O que eu digo é a respeito de votação de convites, a respeito de intimações que têm que ser feitas. Acredito que essa CPI vai ter uma sequência dessa maneira. Aí, nesse caso, eu vou pedir para que todo mundo possa, com antecedência, de pelo menos 2 dias, para que eu possa publicar esse requerimento, e aí todo mundo ter conhecimento da pauta com antecedência. Mas as exceções, com certeza, nós trataremos de maneira excepcional. Com a palavra, a deputada Maria Lúcia Amari, que pediu a palavra. Deputado, não, só queria alertar o seguinte: no período que nós estamos fazendo reuniões pelo sistema virtual, não vejo problema, mas no meu caso, como sou deputada de interior, depois pode ter dificuldades, porque se é um dia que normalmente a gente fica na base para fazer os nossos atendimentos no escritório. Então, por enquanto, ok, mas depois eu vou ter dificuldades, só isso. Perfeito, perfeito. Da mesma forma, eu estou aqui na Baixada e também tenho esse tipo de dificuldade, mas como por enquanto nós estamos fazendo de maneira remota, estou vendo aqui que o deputado Edmir Chedid também já se posicionou favorável. Queria ouvir só então o deputado Arthur a respeito. Para mim, tudo bem. Tudo bem, perfeito. Então, acredito que de maneira unânime aí, deputada Janaína, sua sugestão está acatada para que a gente possa fazer as reuniões às sextas-feiras, às 10 horas. Eu me comprometo com todos os colegas de já na próxima agenda nós apresentarmos um plano de trabalho, né, como fiz na última também, para que todo mundo possa estar alinhado. Quero colocar em votação esse plano de trabalho também, para que a gente possa ter uma pauta de concordância geral. E como já disse, mas quero reforçar que nós teremos aqui as sub-relatorias. Então, eu tenho conversado com outras bancadas,
com as bancadas e com os deputados dessa casa, para que a gente possa colaborar com o Sargento Neto a respeito disso. Então, apenas nesse sentido. Algum deputado mais a respeito da data e horário? Com a palavra do deputado Pascoal. Só uma dúvida. A gente já vai marcar a próxima reunião para esta sexta, dia 3 de julho, ou para outra sexta, dia 10? Eu quero sugerir aqui para esta sexta-feira. Não tenho problema nenhum ótimo. em relação a... Quero Melhor, sugerir para esta melhor. sexta-feira. A gente tem... Acho que o trabalho por videoconferência requer, claro, uma certa paciência de quem está no comando das comissões, mas também, de alguma forma, pode agilizar algumas coisas, né? Por conta da facilidade de ser remota. Então, eu pretendo dar um ritmo aí na comissão para a gente não deixar ela esvaziar. O tema é bastante relevante, nós estamos acompanhando esse assunto à bala em todos os documentários televisivos, jornalísticos. Tem uma CPMI rolando no Congresso Nacional e todos estão acompanhando também. Então, eu pretendo, sim, que seja nessa sexta-feira, farei essa convocação já antes de concluir essa reunião, então, e já pretendo apresentar o plano de trabalho. Quero reforçar, então, com relação aos convites e requerimentos, seja ele qual for, para que a gente possa fazer isso formalmente. O e-mail já está aqui no chat para todo mundo ter acesso. Então, também vou formar um grupo aqui nosso, mas também as assessorias depois terão um grupo para que possam conversar e interagir para ninguém ser pego de surpresa em relação ao convite de alguém ou ao mesmo uma intimação de alguém, algum documento que precise ser feito. Então, para que não tenha nenhuma dúvida. Ainda respondendo à pergunta do deputado Paulo Fiorilo, que mesmo não estando aqui, para que a sua assessoria possa ser orientada, alguns dos requerimentos, mesmo que sejam de maneira excepcional naquele dia, naquela data, a gente vai pedir para que depois, pelo menos, haja uma formalização desse requerimento, para que a gente possa documentar isso em ata e que todos os colegas também possam compreender da mesma maneira. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Paulo. Não, só uma dúvida. Na próxima reunião, sexta-feira, às 10 horas, a nossa pauta será plano de trabalho e subrelatorias. É isso? Exatamente. E aprovação de requerimentos. Podemos aprovar requerimentos também, se a gente tiver isso com antecedência, como disse. Ok, 2 dias, hoje é terça, se a gente apresentar até amanhã, é possível já começar a votar na sexta. Exatamente. Tudo vai depender aí só do tempo que nós vamos levar para poder votar o plano de trabalho e outras coisas, mas da minha parte não teria problema. E claro, né, só para clarear, eu acredito que o plano de trabalho ele vai nortear a comissão. Então, obviamente, se algum assunto ele tiver, vamos dizer assim, se alguma das testemunhas ou de alguém que a gente quer conversar não tiver relação com o início da nossa comissão, me parece que ele vai ficar um pouco desajustado no que diz respeito à logística disso. Mas aí eu acho que o próprio plano de trabalho vai tratar de orientar essa nossa ideia, pelo menos o que eu penso a respeito dessa comissão, o objetivo principal dela. Todos devem ter o escopo da CPI a respeito das eleições de 2018 em relação às fake news que foram apresentadas, de que maneira a gente pode trabalhar em relação a isso para poder coibir para as próximas e apontar eventuais fake news que foram cometidas nas eleições de 2018. E claro que esse assunto vai desenrolar outras coisas mais. Mas que eu considero importante. Com a palavra o deputado Nery. Presidente, eu vi que o senhor colocou aí o e-mail. A presidência vai abrir os e-mails, né? E vai encaminhar para nós o for pertinente à CPI? É isso? Exato. Eu vou, todo requerimento que chegar na mesma hora, a gente vai encaminhar para os e-mails oficiais das assessorias, ou o e-mail que vocês cadastrarem na CPI. Depois o Celino ficará responsável. Eu já pedi para que ele deixasse o telefone dele, o WhatsApp aqui à disposição, mas eu vou pedir para que ele possa criar um grupo com a assessoria dos colegas para organizar isso de maneira mais enxuta,
uma logística aí que ninguém seja pego de surpresa mesmo com o requerimento, porque eu tive muito esse problema em relação à CPI do Detran e pretendo não ter esse tipo de problema nessa nova CPI. Então, o Celino ficará responsável por organizar essa parte de requerimentos e agendamento. Eu quero também, mais uma vez, falar a respeito desse tipo de formato de comissão por videoconferência. Também é uma novidade para mim. Eu já tive muitos problemas e vocês acompanharam em relação ao tipo de formato. Então, eu pretendo aí ser bastante paciente dentro do possível, sem exageros em relação à dificuldade que as pessoas possam ter em relação a tempo, a organização, enfim. Então, pretendo ser bastante paciente nesse assunto, porque entendo que, além de tudo, é uma CPI, requer um pouco mais de paciência mesmo, de organização em relação ao tempo, ao prazo. Vou pedir a todos aí com relação, né, à presença dos colegas, porque isso é fundamental para garantir ritmo na comissão. É um assunto, como disse, que tem, que acho que todo mundo se interessa e por esse motivo está na CPI. Outros colegas gostariam de participar. É possível que o deputado Thiago Auricchio, que não está presente aqui, mas assuma a vaga do deputado Ricardo Madalena, que por problemas de saúde, mesmo em recuperação, não assumirá o posto nesse momento, mas é o deputado Thiago Auricchio que deverá fazer parte. Então, eu vou pedir para que os colegas possam acompanhar isso bem de perto. Nós devemos ter cobertura da imprensa com bastante frequência, já tem bastante gente me questionando a esse respeito, então eu vou pedir aos colegas que possam ser bastante assíduos no que diz respeito à presença, né? Nós estamos por videoconferência, mas é possível que ao longo dessa caminhada, como já disse a deputada Maria Lúcia Amari, a gente retorne presencialmente, e aí também é possível que essa data seja modificada, mas aí, obviamente, com antecedência, eu aviso a todos. Algum colega quer fazer alguma manifestação para que a gente possa ir para a conclusão aqui dessa primeira agenda? Tem colegas que têm reunião aí a partir das 11 horas. Presidente, com a palavra. Tem uma questão que eu acho que é central nessa CPI, e eu não tenho a esperança de que nós consigamos chegar a um consenso sobre isso. Nem sei se o tema é passível de ser alcançado, que é qual é a definição, né, de fake news. Porque uma coisa que tem que ser esclarecida, né, para o público que nos acompanha agora, é que não existe, né, um tipo penal, uma previsão legal de um crime de fake news. Criou-se essa figura muito mais... Pela ordem, senhor presidente. Posso terminar? Deixa, presidente. Colega, é uma questão de ordem sobre o formato, deputado Paulo? Então eu vou dar sequência à deputada Janaína. Não existe uma figura jurídica do que seja, nem no direito penal, nem no direito civil, né? A imprensa passou a utilizar essa terminologia, os formadores de opinião idem, e a terminologia, vamos dizer assim, pegou. Então, eu entendo que o primeiro passo, né, dessa nossa comissão deveria ser debater o conceito de fake news, ou pelo menos o conceito que será, assim, que norteará os trabalhos da comissão. Eu vou dar um exemplo muito objetivo. Há uns 10 dias, uma médica gravou um vídeo contando da sua experiência pessoal e profissional no tratamento de pacientes COVID. E ela disse que percebeu que, quando ela começou a medicar os pacientes no início, eles não agravavam o quadro. Não tem uma pesquisa científica cabal sobre isso, né? Ok, não tem. Mas o fato de não existir essa pesquisa transforma esse depoimento pessoal da médica numa fake news? Eu entendo que não. Nem para fins penais, nem para fins civis, nem para fins naturalísticos. Porque antes da gente caracterizar algo como crime ou ilícito civil ou administrativo, a gente tem que saber do que é que a gente está falando. Então, assim, hoje virou moda, né? Tudo aquilo que desagrada ser tratado como fake news.
Então, a sugestão que eu tenho, né, e não seria bem um requerimento, porque talvez todos possam participar disso. A sugestão que eu tenho é que nós façamos uma sessão para ouvir especialistas indicados livremente pelos membros da comissão, aí seriam pessoas convidadas, não convocadas, para que essas pessoas possam, né, discorrer sobre o conceito de fake news, né, porque hoje no Brasil a gente vive um momento delicado. Material vem sendo removido de plataformas sob a acusação de fake news, pessoas vêm sendo processadas civil e criminalmente sob a alegação de que praticaram fake news, e hoje nós temos pessoas, inclusive, presas, né, sob essa alegação, sendo que não há no direito uma definição. Então, talvez, não para esta sexta, acho que fica muito em cima, mas para a próxima sexta, os colegas, eu me comprometo a fazer isso também, nós poderíamos pensar em cientistas, juristas, acho que principalmente juristas, que possam discorrer, né, sobre o conceito de fake news, para fins civis, para fins penais, para fins de punição em geral. Né? Essa aqui é uma sugestão mesmo. Se não houver consenso, aí eu faço por forma de requerimento. Perfeito, deputada Janaína. Não, a linha em relação ao que eu penso sobre o plano de trabalho vai mais ou menos, inicia pelo menos nesse sentido, ouvindo alguns especialistas para conceituar o assunto que, de fato, ele tem uma linha muito tênue aí, né, entre a difamação e também a liberdade de expressão. Então, de fato, eu compreendo, e até pela sua formação, acho que a sua participação vai ser muito importante nesse sentido de nos ajudar a conceituar esse termo, e mesmo que nós tenhamos aí problemas de competência, de natureza, de competência mesmo legislativa, eu penso que a investigação, ou ao mesmo em relação à sugestão de pauta, já que o Congresso está tendo dificuldade em legislar essa matéria, acho que a gente pode sair na frente, enfim, portanto, é muito importante a sua contribuição, e é mais ou menos essa linha que eu pretendo, de fato, adotar. Queria registrar... Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. O deputado Thiago Auríquio, que, enfim, deverá em breve aí ser o titular desta comissão também, agradecer pela gentileza da sua participação, e passar a palavra à deputada Mônica, né? Nós estamos fazendo a inscrição pelo chat, a deputada Mônica... tá. Então, se possível, eu só queria que, talvez o deputado Thiago Auríquio queira registrar sua presença aqui. Bom dia, deputado Thiago, obrigado pela participação. Bom dia, presidente. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Primeiramente, quero saudar, parabenizar por isso, você que trabalhou aí para ser o nosso presidente, desejo uma boa sorte no trabalho. Agora, eu, como ainda não sou membro efetivo, eu não teria direito a voto, mas certamente já tinha esse compromisso com você. Quero saudar os demais, dizer que vai ser um prazer trabalhar ao lado de todos numa comissão tão importante, que vai ser essa dentro da Assembleia, um tema que, como a deputada colega Janaína estava falando agora, é uma discussão muito delicada, um assunto que está em total evidência. Existe um inquérito no Supremo, existe uma CPI também no Congresso Nacional. A gente teve essa discussão agora, não lembro se foi semana passada ou retrasada, no projeto do Covid, de uma emenda no projeto em relação às fake news. Enfim, acho que é um tema que está em evidência, um tema importante que deve sim ser discutido. Então, eu desejo a todos aí um bom trabalho, uma boa sorte, que a gente faça um grande trabalho, e como o deputado Caio também colocou, estava ouvindo você, presidente, falando que vai ter, sem dúvida, uma grande cobertura de imprensa nessa CPI, justamente pelo tema que nós vamos estar tratando. Então, novamente, agradecer a oportunidade de deixar uma fala, deixar uma mensagem a todos vocês, e desejar, então, um bom trabalho a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Thiago, pelas palavras. Estaremos contigo aqui, aguardamos a tua efetivação. Eu sei que você vai ter uma participação bastante assídua aqui.
Com a palavra a deputada Mônica, na sequência o deputado Nery. Primeiro, de saudar, Caio, por essa eleição. Terá um duro trabalho pela frente. Espero que seja para o bem de todos, enfim, que a gente tenha uma CPI bastante frutífera. Eu vou discordar para concordar com a Janaína. Eu acho que a questão sobre o conceito de fake news é mais fácil do que a resposta para combatê-lo. Afinal, você tem razão, é uma linha tênue entre difamação e liberdade de expressão, mas a gente tem um conjunto de legislação que pode ser aplicada, como, por exemplo, calúnia. Calúnia é calúnia, difamação é difamação. O conjunto de legislação que rege, por exemplo, a profissão de jornalismo, sobre responsabilidade, sobre checar para quem quer ter blog, por exemplo, isso está mais explícito. A grande dificuldade da questão da fake news são as máquinas e as indústrias de financiamento que desequilibram a forma como as pessoas fazem a política no país. A gente vai passar por uma eleição agora, e se a gente não regular essa máquina, a gente vai ter de novo uma eleição pautada pela desinformação, e isso é muito grave. Então, é urgente que a gente ajude. Esse é um tema muito sensível, tanto é que a CPMI lá no Congresso, você está acompanhando, a relatoria do PSB, está com dificuldade de fechar esse relatório, por isso o trabalho é árduo, e eu concordo com a Janaína, que preferencialmente a gente deveria começar ouvindo uma gama de especialistas, profissionais e etc. Seria ótimo, e queria também contribuir com uma sugestão de vários profissionais de comunicação que têm se debruçado sobre o tema e que podem contribuir sobremaneira sobre esse acúmulo de como é que se dissemina as desinformações. Mais uma vez, para ficar explícito para todos, sempre haverá discordância, sempre haverá aqueles que acreditam em coisas diferentes de mim, sempre haverá aqueles que, inclusive, acreditam em coisas que a ciência desmente. Não tem problema uma parcela da população acreditar no inferno e outra parcela da população não acreditar no inferno. O problema é quando você tem uma máquina milionária fazendo todo mundo acreditar que se não votar no candidato X, Y, Z, você vai ser punido com o inferno. Esse é o problema central da máquina de fake news no Brasil, e esse é o desafio que a gente vai ter que enfrentar aqui na Assembleia Legislativa. Então, boa sorte, Caio, à disposição para ajudar nesse plano de trabalho. Obrigado, deputada Mônica, agradeço as palavras e, enfim, estou muito contente em poder tê-la conosco aqui nesta comissão. Mais uma, aliás, que eu estou tendo a honra de presidir e que Vossa Excelência faz parte. Com a palavra, o deputado Sargento Nery. Presidente, se o senhor me permitir uma indicação, eu acho que a relatoria seria de grande valor. Eu indicaria aí a deputada Janaína Pascoal para ser uma subrelatora do conceito de fake news, dando a possibilidade de trazer especialistas e tudo mais. E também, até indicaria, se a deputada Mônica também me permitir, para que ela faça uma subrelatoria em relação do fake news com os crimes já existentes, né, como, por exemplo, a calúnia. Eu acho que seriam dois temas, né, muito bacana de se trabalhar, né. Eu acho que seria conceitos que viriam enriquecer aí o próprio relatório da CPI. E teríamos aí, de certa forma, opiniões diferentes, e nós chegaríamos num consenso para definir o relatório. Então, se assim elas me permitirem, e Vossa Excelência, de fazer essa indicação, fica aí a minha dica aí para a presidência aí, e o nome das deputadas. Deputado Nery, eu agradeço aí a gentileza da contribuição. Eu tenho conversado com as colegas e com outros colegas também. Como eu já antecipei, nós teremos subrelatorias. Eu quero poder contribuir aí com o seu relatório final. Acho que é importante que a gente tenha subrelatorias. Nós vamos conversar, eu acho que os temas, eu tenho conversado no individual com cada uma das colegas e outros mais também, mas, sem dúvida, eu vou também levar em consideração a sua sugestão como relator e vou conversar e que nessa sexta-feira ainda apresento as subrelatorias da comissão, eventualmente com esses nomes e outros mais que puderem se debruçar sobre temas específicos também. Mas eu agradeço a sua participação, Nery, e sem dúvida desejo e confio aí no seu trabalho como relator. Mais algum colega, antes da gente concluir? Eu sei que tem alguns colegas que têm reunião às 11 horas
de outras comissões. Então, para concluir da minha parte, eu quero mais uma vez agradecer a todos pela confiança. Garanto que farei aqui o meu melhor nesta comissão. Quero poder, com muito equilíbrio e responsabilidade, tratar desse tema tão importante que tem movido aí todas as pessoas. Portanto, a gente vai acompanhar outros trabalhos e sem deixar de ter o protagonismo que a Assembleia merece, que a gente tem essa capacidade. Os colegas que estão presentes nessa CPI, cada um da sua maneira, sem dúvida poderão contribuir muito com esse assunto, que, como já disse, ele permeia aí a questão da censura, juntamente com a difamação, calúnia das pessoas, e nós precisamos encontrar um caminho equilibrado para resolver esse tema. Então, eu quero oficialmente convocar a reunião, a próxima reunião da nossa CPI para a próxima sexta-feira, que é dia... Me ajuda aqui. Dia 3 de julho. 3 de julho, às 10 horas, eu apresento já o plano de trabalho com, no mínimo, 24 horas de antecedência, as subrelatorias também, e insisto para que, se tivermos requerimentos dos colegas, que eles possam ser feitos com antecedência, para que a gente possa, se for o caso, já pautar para esse dia também. Mas a sugestão é que, como o plano de trabalho vai ter muito a ver com quem nós vamos convidar, seria mais prudente que a gente pudesse, ao menos, aguardar o plano de trabalho ser aprovado, já que eu marquei reunião para esta sexta-feira mesmo, para que a gente possa convidar especialistas, pessoas envolvidas na área, enfim, tem muita gente que pode contribuir muito com esse debate. Nada mais vendo a tratar, declaro encerrada a reunião e agradeço muito a participação de todos os colegas e desejo um grande e profícuo trabalho para todos nós. Um bom dia a todos. Bom dia, um abraço, até sexta. Valeu.